a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Você que está em casa também, que bom que você está conosco. Gostaria de convidar você que está aqui a se colocar em pé neste momento e fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, Pai de amor, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Só Tu és o nosso Deus, digno de toda honra e de toda glória, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Deus, de nos reunirmos aqui, Deus, em família, em um só corpo, em um só espírito, para Te prestarmos um culto de gratidão ao Senhor. E que o Senhor receba, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, como um sacrifício vivo, Senhor. Santo, Pai, em nome de Jesus, esteja conosco, Espírito Santo de Deus, conduzindo esse culto de acordo com a Tua vontade, Pai. Muito obrigado por tudo, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de convidar você a adorar o Senhor com toda a alegria que há no seu coração, porque você ama o Senhor? Diga amém. Você ama o Senhor? Diga amém. Aleluia, mas Ele te amou primeiro, e essa é a maior alegria que nós temos, o amor do Senhor, amém? Vamos adorar o Senhor? As palmas comigo. Vai me separar, cante assim, ó. Mesmo se eu me abalar, o Teu amor não falha. Aleluia. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim, o Teu amor não falha. Cante ao Senhor, igreja, diga. Tu és o mesmo pra sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, Teu amor não falha. Oh, 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 aleluia. Oh, 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 cante assim, ó. Se o vento é forte e profundo o mar, Tua presença vem me amparar, o Teu amor não falha. Aleluia, Jesus, nós cremos, Teu amor jamais falha, Senhor. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas Teu amor não falha. Obrigado, Jesus, porque Teu amor nos alcançou primeiro na cruz do Calvário. Aleluia. Tu és o mesmo pra sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela igreja. Creia nisso, igreja. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, Teu amor não falha. Aleluia, Jesus, nós cremos nisso, que Teu amor jamais falhou, jamais falhará, Senhor. Teu amor é perfeito, e obrigado, Jesus, pelo Teu amor. Oh, Jesus, obrigado, Jesus, porque tudo que o Senhor faz, Deus, coopera para o nosso bem, Jesus. Tudo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. Muitas vezes não aos nossos olhos, Senhor, mas aos Teus olhos. O Senhor sabe o que é melhor para nós. Obrigado, meu Deus, pelo Teu amor. Cante isso, igreja, e creia nisso, creia nisso. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Creia nisso, igreja, e cante. Tu fazes. Nós cremos, Jesus, aleluia. Tu fazes que tudo
esse é o amor do Senhor por nós. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E é por causa desse amor, Senhor, é por esse amor, Senhor, que nós nos prostramos aos pés da Tua cruz. Nós nos rendemos à Tua vontade, à Tua imensa mão, Senhor. Nós nos rendemos, Senhor, porque Tu tens o melhor para nós, Pai. Oh Deus, e a Ti nós clamamos, a Ti nós bendizemos, Senhor. Santo, santo, santo é o Teu nome, Pai. Adore o Senhor, igreja. Erga a tua voz, cante o Senhor. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há, aleluia, sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Adore, igreja, diga: eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso. Nós não precisamos de mais nada, Jesus. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, por Ti vou caminhar. Tu és o nosso farol, a nossa direção. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Creia nisso, igreja. Preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, aleluia. Tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus. Eis-me aqui, oh, Jesus, eis-me aqui, Jesus, Eis-me aqui. oh Jesus, para onde nós iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Tu és a nossa vida, Pai. Oh Jesus, eis-nos aqui, Senhor.
Eis-me aqui. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-me aqui. Jesus, nós queremos contemplar a Tua face, Senhor. Oh, Senhor, desfrutar das Tuas palavras de vida eterna, Senhor. Eis-me aqui. Peça pro Senhor, diga. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Eis-nos aqui, Senhor. Podes me usar, Senhor, como Tu bem queres. Abra o meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a Ti. Derramar perante Ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade e sinceridade. E Te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de Ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como Tu bem queres. Abra o meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a Ti, oh Jesus. Derramar perante Ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade. E Te mostrar os meus pequenos e grandes sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de Ti. Aquele que depende do Senhor, erga tua vozinha. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como Tu bem queres. Abre o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como Tu bem queres. Abre o meu coração. Senhor Jesus, nós dependemos completamente do Senhor, meu Deus. Como eu disse, Deus, nós não temos para onde ir, Senhor. Nós dependemos do Senhor. Como a costa anseia por águas, Deus, nós ansiamos pela Tua presença e pela Tua glória, Senhor. Usa-nos, Senhor. Os
Usa o nosso sorriso, o nosso abraço. Usa-nos, Deus, no nosso trabalho, na nossa igreja, dentro do nosso seio familiar, Senhor. Usa-nos de acordo com a tua vontade, Pai. Oh, Jesus. Oh, Jesus, usa-nos, Senhor. Podes me usar como tu bem queres. Repara o meu coração, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abre meu coração. Oh, eu abro meu coração, Senhor. Nós abrimos o nosso coração, escancaramos o nosso coração, porque nós cremos, Senhor. Nós cremos que tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és, Senhor. Cante isso, igreja, diga: absoluto. Oh, Jesus. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Jesus, tem misericórdia das nossas vidas. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande, aleluia, eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. É por isso que nós dependemos de ti, Senhor, porque não há Deus que se compare a ti, Senhor. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor, tu és a quem nós dependemos totalmente, Senhor. Tem misericórdia das vezes que nós falhamos, Senhor. Por favor, Jesus, nós somos falhos, mas nós te amamos e dependemos do Senhor, Pai. Oh, Jesus, olha para o nosso coração, Senhor, que está quebrantado, que está estilhaçado, Senhor. Tu és o oleiro. Refaça o nosso coração, Deus, de acordo com a tua vontade, Senhor. Tu és o oleiro perfeito e nós somos o teus vasos, Senhor. Oh, Jesus. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo. Como nós acabamos de cantar, apesar da glória e da majestade desse Deus, Ele se importa conosco, Ele se importa comigo e com você. E é por isso que eu quero convidar você neste momento a fechar os seus olhos, elevar os seus pensamentos ao Senhor e colocar diante dEle toda a sua necessidade. Ele sabe aquilo que você precisa, obviamente, mas quando nós nos colocamos diante dEle e colocamos os nossos anseios aos pés de Jesus, nós mostramos dependência, nós demonstramos confiança naquele que é o único que pode nos restaurar, que pode nos curar, que pode apontar o caminho, como nós cantamos aqui. Eu quero convidar você neste momento a dar esse passo de fé e aí mesmo no seu lugar, colocar a sua vida na dependência
desse Deus. Como você preferir, em pé, de joelhos, assentados, mas coloque o seu coração no altar do Senhor. Eu tenho alguns pedidos de oração aqui e eu quero lembrar desses irmãos que tanto anseiam pelas orações da igreja. Eu quero lembrar da irmã Maria Rosa, mãe do nosso pastor José Júnior, e da Lucinéia, irmã do pastor José Júnior. A irmã Maria Rosa está com Covid. A irmã Lucinéia, que sofre de um problema do coração, vamos lembrar dessa família em nossas orações. A Fernanda, o pastor Otton e a irmã Laurita. Pastor Otton, que está internado também com Covid na UTI, carece de uma ação de Deus, que nós possamos nos lembrar dele em nossas orações. A Alice Amadeu, a irmã Josane, o Jair Alves, o Léo, a Natiele, filha da Jane, a Luci Natália, o Carlos, esposo da Luci, a irmã Zenite Prado e a irmã Eliane Prado, a senhora Lucila, mãe da nossa irmã Ruth. Eu quero me lembrar também da família da Meila, o Amarildo, a Letícia, a Hilary, o Artêmio, o Reuel. Todos estão diagnosticados com Covid também. Nós possamos nos lembrar dessa família que está lá em Rio Branco, no Acre, em nossas orações. Eu quero me lembrar também da irmã Vanderleia, que também está com Covid, que também carece das nossas orações. O irmão Bonjour, também com Covid. Muitos irmãos, como vocês percebem, com Covid. Nós possamos orar pela nossa sociedade, para que esse vírus de uma vez por todas pare de agir no nosso meio, que o Senhor, pela misericórdia e pela graça dele, possa restaurar a saúde desses irmãos que estão acometidos de Covid nesses dias. Eu quero orar pelo luto do Adriano Macedo, que perdeu sua esposa. Também quero orar pelo luto da Daniele Pessoa, que perdeu a sua avó, essa família que está enlutada. São tantos pedidos de oração. Eu quero que vocês, durante a semana, ao orarem, lembrem da igreja, lembrem dos seus irmãos queridos na fé, que também de alguma forma carecem da ação de Deus. Vamos orar neste momento? Feche seus olhos, eleve seus pensamentos ao Senhor. Pai de amor, de graça e de misericórdia, nós, os teus filhos e as tuas filhas, estamos aqui humildemente diante do teu trono da graça, porque cremos que é neste trono, aos pés do Senhor, é que nós receberemos misericórdia e graça, para que nós possamos prosseguir nessa vida, essa vida que é difícil, essa vida que nos impõe desafios diários, mas nós sabemos que Tu és aquele que venceu a morte, aquele que venceu todas as coisas, e aquele que vai à nossa frente, pois como o salmista diz, Tu está à nossa frente, e por trás, nos guardando, nos protegendo, nos guiando, que nós possamos confiar na Tua palavra, sabendo que o Senhor é conosco, todos os dias, porque a Tua palavra diz que Tu és o Emanuel, o Deus conosco. Apesar das lutas e das dificuldades, nós cremos que o Senhor nunca nos desamparou e nunca nos desamparará. Que em nome do Teu Filho amado Jesus, o Senhor possa derramar, meu Pai, de uma vez por todas, um bálsamo de cura e restauração na terra, porque nós estamos sofrendo com esse vírus, Pai, que tem acometido tantas famílias. Tantas pessoas estão sofrendo com os sintomas, tantas pessoas estão internadas nos hospitais. Ó Deus, são tantos nomes listados aqui, tantos outros que não estão aqui, mas que também sofrem com esse vírus. Tu que és o Jeová Rafa, o Deus que cura, como nós cantamos aqui, nós cremos que Tu podes nos curar. Pai, derrama um bálsamo de cura sobre o Teu povo, sobre as famílias da Tua igreja, sobre o Teu povo espalhado pela face da terra. Liberta-nos, Pai, dessa doença terrível. Tantas pessoas também enlutadas, Pai, que o Teu Espírito Santo possa trazer conforto, consolo na alma, que o Teu Espírito Santo possa guardar o coração e a mente do Teu povo, que em nome de Jesus, nós possamos, meu Pai, superar essas adversidades, pois a Tua palavra também nos ensina que elas não se comparam com a glória que há de vir, que nós possamos saber que em todas as coisas, nós somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Em nome de Jesus, que o Senhor dê forças àqueles que estão se sentindo fracos, que o Senhor derrame alegria naqueles que estão entristecidos, que o Senhor, meu Pai, possa revigorar a alma daquele que se sente abatido,
que em nome de Jesus, o teu povo, a tua igreja, possa sempre prevalecer diante de todas as dificuldades, de todas as adversidades, e que nós como igreja possamos avançar, independente das lutas, que nós possamos sempre avançar, seguir avante, sabendo que esse é o teu direcionamento para nós, mesmo que nós estejamos enfrentando e atravessando um deserto, como o teu povo um dia atravessou, para encontrar a terra prometida, que nós possamos saber e avistar com os olhos da fé, não os olhos naturais, mas os olhos da fé, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus, nós cremos nessa realidade, e é por isso que aqui nós estamos orando, e já te agradecendo, porque nós cremos que o Senhor nos ouve, e o Senhor nos atenderá no devido momento. Em nome do teu Filho amado Jesus, é que nós oramos. Amém. Amém, igreja? Vocês podem se assentar. Creiam que tudo isso que nós estamos vivendo, todas as dificuldades, passará. E que um dia nós experimentaremos de uma alegria, de um renovo do Senhor. Amém? Meus irmãos, nós vamos continuar este culto agora, trazendo ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. O princípio bíblico nos ensina que aquele que consagra parte, consagra o todo. Então, quando você participa desse momento especial, com os seus recursos, com as suas finanças, você não está apenas consagrando os seus bens, mas está consagrando também a sua vida. Isso é um privilégio nós nos colocarmos aos pés do Senhor, como uma oferta, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, e também é um privilégio nós cooperarmos com a obra do Senhor neste mundo. Essa igreja é uma igreja que compreende a sua missão, e é com a participação dos irmãos é que nós fazemos isso. Então, se Deus tocar no seu coração, participe deste momento enquanto nós cantamos a próxima canção. Se você é visitante, não se sinta constrangido, ok? É um momento para os membros da nossa igreja, mas também não se sinta impedido de participar. Se Deus tocar no seu coração, faça isso com alegria enquanto nós adoramos a Deus com a próxima canção. Em seguida, ouviremos a palavra de Deus através da vida do nosso pastor José Júnior. Cante assim aqui. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo, cante. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Se coloque aí bem, igreja, vamos todos agradecer ao Senhor. Se coloque em pé, cante essa canção comigo, cante essa canção pro ministério glorificar. Vamos fazer um coral bem bonito, só as irmãs cantando primeiro. Vamos lá? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Agora só os homens, vamos todos juntos? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por
todos juntos no coral bem bonito, em um só corpo, no seu espírito diz: te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, antes de nós orarmos mais uma vez, eu quero pedir oração da igreja pela minha família no Acre, pela minha mãe. Minha mãe tem 76 anos e foi diagnosticada com Covid. A minha irmã Fernanda, ela tem um problema cardíaco que já está resolvido, está sendo cuidado já há algum tempo, mas não deixa de ser uma fonte de inquietação para a família. A Lucinéia, minha irmã, que está cuidando das duas, não foi diagnosticada com Covid, mas é sempre também uma tensão, né? Porque ela está exposta ali, cuidando da minha mãe e cuidando da minha irmã, da Fernanda. Então, eu peço a oração da igreja por ela, pela família da Meila, que experimentou perdas recentes, e agora tem aí esses nomes que o pastor Diogo leu, e que foram acometidos também. Eu tenho uma lista também de muitos irmãos, alguns deles foram mencionados aqui, que nós estamos orando durante a semana. Os pastores compartilham essa lista e nós oramos. Tem a Alice Amadeu, que amanhã se submeterá a uma cirurgia. Ela é a mãe do nosso irmão João Amadeu, que é casado com a Ana Maria. E ela teve um acidente doméstico e vai submeter uma cirurgia amanhã. Enfim, é um tempo de oração. Eu sei que você tem muitos pedidos também. Você pode compartilhá-los aí com a rede de oração, de intercessão da igreja. Através do aplicativo também. Instale o aplicativo e ali tem uma aba que você pode clicar e fazer o seu pedido de oração. A gente sempre tem um grupo da igreja disposto a orar, disposto a interceder. Agora, no início de fevereiro, nós vamos retomar a sala de oração de maneira mais consistente. Tivemos um probleminha que já foi resolvido, mas nós estamos nos organizando. Enfim, há muitos ambientes de oração e você pode orar na sua casa também. Aliás, você deve orar na sua casa. Esse é um tempo de oração, é um tempo de intercessão, é um tempo de clamor, de colocar a vida uns dos outros diante do altar do Senhor. Nós temos um grupo da capelania que está impedido de fazer visitas durante este tempo por razões óbvias. Muitos hospitais até têm regras rígidas, mas esse grupo não está parado, esse grupo intercede. As irmãs que compõem o grupo de capelania da igreja, semanalmente intercede, ora intensamente pela igreja. E nós pedimos que você faça o mesmo, que você ore. A Bíblia diz que a oração de um justo tem muito poder. E quem é o justo? Justo não é o perfeito. Justo não é aquele livre de quaisquer pecados. Na concepção bíblica do Novo Testamento, o justo é aquele que foi justificado por Jesus. E o que significa isso? É aquele que confiou totalmente, se entregou plenamente,
creu absolutamente no que Jesus fez na cruz do Calvário. É alguém que olha para a cruz e diz assim: aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O que eu não podia fazer por mim, Ele fez. Não podia me salvar, eu não podia cuidar de mim mesmo eternamente. Eu não conseguia dar jeito em mim mesmo. Ele, nessa cruz, fez. Ele resolveu o meu passado, Ele resolve o meu presente, Ele resolveu o meu futuro. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quem tem essa confiança, quem se entrega totalmente assim, há um selo, que é o selo da promessa, é o selo do Espírito, que Deus coloca sobre esta vida, justificado. E o que diz Romanos 5:1? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Então, o justo é aquele que está em paz com Deus. E é aquele que, quando ora, diz a Bíblia, não eu sou apenas um intérprete, apenas um comunicador daquilo que o Senhor já disse na palavra. Diz a palavra de Deus que quando alguém assim ora, a oração dessa pessoa tem muito poder, muita eficácia. Então, é ativar esse princípio da fé no seu interior. Ore também pelo pastor Flávio, está saindo, foi diagnosticado com Covid, está fora de perigo, graças a Deus. A pastora Cris também. Hoje, último dia de quarentena, vai ficar em casa ainda. Então, vamos orar uns pelos outros. Vamos interceder uns pelos outros. E eu quero orar nesse momento também para que Deus abra o coração e a mente de cada pessoa que está aqui, em casa também. Eu falo com quem está em casa também, para que nós ouçamos a palavra do Senhor, que tem algo muito profundo para nos dizer a todos nesta manhã. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos essa geração fragilizada por tantas dores, tantos sofrimentos. Este é o 3º ano que estamos vivenciando algo que nunca imaginamos passar, que nunca intentamos ou pensamos minimamente enfrentar, mas aqui estamos. Estamos expirando, isso significa que Tu tens um plano para cada um de nós. Tu tens um plano para cada um de nós. E confiantes neste plano, nós também oramos, para que o Senhor nos mostre onde nos encaixamos no Teu master plano, onde nos encaixamos no Teu plano mestre. Nós queremos simplesmente cumprir a Tua vontade, cumprir os Teus propósitos nesta terra. Mas enquanto fazemos isso, tenha misericórdia de nós. Abençoe os enfermos com a cura, livra-nos da peste, das epidemias, desta pandemia. Livra-nos, ó Deus, dos infortúnios, de provas demasiadamente difíceis para nós. Livra-nos da tentação. E agora, Deus, abra a mente e o coração de cada um dos Teus filhos, para que compreendamos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo o relato de Mateus, capítulo 14. Evangelho de Jesus, relato de Mateus, capítulo 14. Vou explicar. Nós faremos uma exposição de todo o capítulo. Mas calma, calma. Nós leremos um trecho e citaremos os demais. Nós leremos o trecho que deu origem ao título dessa reflexão, que é Fantasmas. Eu quero falar sobre fantasma nesta manhã. Fantasmas. Quem tem medo de fantasmas, fique em paz. Vocês vão entender, vocês vão compreender. Eu quero ler o trecho que fala, a partir do verso 22, aqui em casa, onde você estiver, hoje, para o pessoal da internet hoje ou qualquer outro dia, nós leremos a partir do verso 22, capítulo 14 de Mateus, que diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele,
alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo: é um fantasma. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ter ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré, e quando os homens daquele lugar reconheceram a Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram ficaram curados. Até aqui. Fantasmas não existem, nós sabemos disso. Nós que temos a palavra, que conhecemos a Bíblia, nós sabemos que fantasmas não existem. Mas eles gritaram: é um fantasma. Por quê? Porque mesmo sendo um discípulo, eis aí uma crença que é muito difícil de ser deixada de lado. Porque nós vivemos num mundo tortuoso, um mundo em queda, um mundo difícil, um mundo, entre aspas, assombrado. Mas não existem. Conquanto fantasmas não existam, pelo menos não na compreensão popular que nós temos, eles existem aqui dentro. É por isso que eles gritaram fantasmas. Não são manifestações externas, são manifestações internas. São manifestações da interioridade humana, da cultura popular. E são manifestações psicológicas. Se não existem fantasmas na vida real, existem os fantasmas internos, psicológicos. E nesse sentido, fantasma tem a ver com tudo aquilo que nos assombra, que aterroriza a nossa existência, que aterroriza a nossa história. Fantasmas que vêm, entre aspas, nos visitar psicologicamente, emocionalmente, existencialmente, em diversos contextos. Então a Bíblia é tão sábia, é tão poderosa, que ao gritar em fantasmas, a gente percebe que esse texto tem uma construção muito simples, qual seja: Jesus quer mostrar aos discípulos quem Ele é de fato, que Ele é o Messias de Israel. Ele não é uma miragem, Ele não é uma imagem, Ele não é um fantasma, Ele não é um produto da nossa mente, das distorções do nosso olhar, das nossas crenças, dos nossos medos. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Messias, Ele é o Cristo, o enviado, o ungido de Israel, o ungido da igreja, mas nem sempre nós temos uma percepção clara de quem Ele é de fato. E esse texto vem para nos explicar quem é Jesus, mas também vem para nos dizer que, a despeito de termos o Senhor como Senhor, esses fantasmas existenciais, esses fantasmas da mente, esses assombros do coração, eles vêm, se manifestam, eles precisam ser combatidos. Então eu quero falar de alguns deles. Especialmente a partir do início do capítulo 14, nós descobrimos aí o fantasma da culpa. Versículo 1: por aquele tempo Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes miraculosos. Você entendeu o que está aí? As notícias a respeito de Jesus chegaram aos ouvidos de Herodes. Esse Herodes aí é o tetrarca, é o Antipas.
Tetrarca por quê? Vem de 4, significa que ele era o governador da quarta parte de toda aquela região da Judéia. Roma chamou Herodes e disse: você vai governar sobre uma quarta parte. Ele era um homem mau, um homem perverso. João Batista já havia morrido, já havia sido morto. Por que ele grita então? É João Batista e não Jesus. Disseram para ele: é Jesus. Jesus quem está operando. É Jesus quem está realizando tais milagres. Mas ao contrário disso, ele diz: não. É João o Batista que ressuscitou dos mortos. João estava morto. Por que ele insiste em dizer que era João? Era o fantasma da culpa, rondando a sua psique, rondando a sua mente, rondando o seu interior. Mas por que ele estava culpado? O texto continua dizendo a partir do versículo 3. A situação foi a seguinte: ele começou a ter um caso com Herodias, que era a mulher de Filipe, o seu irmão. O João Batista era um profeta audaz, corajoso, ousado. Chegou para o rei, porque assim ele era tratado, apontou o dedo profético e disse: Herodes Antipas, não é correto o que você está fazendo, não é certo o que você está fazendo. Você está tendo um caso com a esposa do seu irmão. Isso a lei de Deus proíbe. A lei de Deus proíbe esse tipo de atitude. Muda de atitude. E a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos diz que João Batista corajosamente fez isso não apenas uma ou duas vezes, mas ele fez isso continuamente. E os outros textos, os outros evangelhos, Marcos e Lucas, até afirmam, acrescentam algo na narrativa de Mateus, dizendo que Herodes ficava culpado, ele se sentia mal, mas ele ao mesmo tempo não conseguia se desvencilhar daquele incesto de acordo com a lei, porque ter aquele tipo de caso era considerado na lei de Deus uma espécie de incesto. Ele não conseguia abandonar o seu pecado, não conseguia deixar o seu pecado, e mesmo assim, João Batista foi aquele profeta que colocou o dedo na ferida e disse: Herodes, deixa disso, para com isso. Herodes, muda de vida, permita-se que o Senhor trabalhe no seu coração, trabalhe no seu interior. Muito bem, um belo dia, o texto continua dizendo, apareceu no dia do seu aniversário, exatamente no dia do seu aniversário, apareceu na festa que o rei dera a todos os convivas. Uma das convidadas era Salomé, que o nome não aparece aqui nas narrativas bíblicas, mas Flávio Joséfo, que era um historiador da época de Jesus, ele relata, o Flávio Joséfo diz que era Salomé, a filha de Herodias. A menina tinha por volta de 20 anos aproximadamente, e ela entrou na festa, e ela dançou perante todos os convidados. Foi uma dança sensual, uma dança erótica, chamou a atenção de todos os convidados, e Herodes, a Bíblia nos diz, e Mateus também nos afirma isso, que Herodes ficou completamente na dela, completamente envolvido, enredado, enlaçado por aquela dança e por aquela menina de quase 20 anos, talvez um pouco mais. E ele estava completamente bêbado já naquela festa de aniversário. E ele faz um juramento, uma promessa estranha, esquisita. Ele diz assim: menina, gostei de você. Eu vou dar para você até metade do meu reino. Pode pedir o que você quiser. Gostei de você. Eu posso dar a você até metade do meu reino. Agora vejam só. Uma menina, Salomé, de 20 anos de idade, quantos sonhos poderiam passar pela mente daquela menina? Mas a mãe era perversa. Herodias era uma mulher terrível. Era uma mulher perversa. E a menina fica sem saber o que eu peço, o que eu faço. Até metade do reino, ela vai, diz o texto bíblico, ela vai aos ouvidos da mãe e pergunta: o que eu faço? O que eu posso pedir? E a mãe diz simplesmente: a cabeça de João o Batista. Pede a cabeça de João Batista. E ela disse: seu Herodes, eu quero a cabeça do profeta João Batista. Diz o texto que ele ficou completamente triste, com remorso, daquela loucura que ele tinha se metido. Mas mesmo assim, para não ficar mal na fita, o Herodes manda decapitar João. É uma história de terror. E a cabeça vem exatamente num prato.
João Batista morre. Herodes sai. E mesmo sendo um homem perverso também, o seu coração agora está carcomido pela culpa, está consumido por sentimentos de culpa. É um fantasma que vem visitá-lo várias vezes no sentido espiritual. Por isso que quando Jesus começa a agir, quando Jesus começa a atuar, quando Jesus começa a realizar sua pregação e seus milagres, ele diz: só pode ser João Batista, que ressuscitou dos mortos. Mais uma vez é esse profeta, mais uma vez é João Batista. Ele está completamente dominado pela culpa. E esse é um fantasma que tem perturbado, inquietado muitas pessoas, talvez não por uma razão tão terrível, uma razão tão sórdida como esta, mas a Bíblia nos garante que qualquer natureza de pecado, qualquer tipo de pecado, se não for tratado, se não for confessado, se não for trabalhado, vai gerar no coração uma culpa que pode se tornar uma bola de neve. É uma culpa que vai crescendo, 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 e que, de acordo com o Salmo 51, pode enfraquecer a vida, a estrutura da vida, os ossos. O Davi disse, o profeta Davi, o rei Davi disse que enquanto ele não confessou o seu pecado, os seus ossos se enfraqueciam dentro dele. Em outras palavras, havia uma estrutura se deteriorando, uma estrutura humana, uma vida humana se deteriorando. Agora preste atenção aqui. Diferente de João o Batista, diferente de Herodes, que precisou ouvir várias vezes o profeta João Batista dizendo: você está em pecado, largue mão, confesse, abandone. Nós temos um outro exemplo na Bíblia, o exemplo de Davi. Davi também pecou, ele também agiu mal, ele também manteve um caso com Batseba, a esposa de Urias. Mas quando o profeta Natã falou com Davi, não uma vez, não 2 ou 3 ou 4 ou 5 vezes, mas apenas uma vez, quando o profeta Natã chega para Davi e diz assim: Davi, você pecou. Apenas uma vez, o Davi chora, reconhece, se arrepende e muda de vida. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele não precisava ouvir 2, 3, 4 vezes. Ele ouviu uma vez o Espírito Santo usando a boca de Natã, o profeta, e ele mudou de vida. Talvez, só talvez, aqui neste auditório e também em casa, alguém esteja sendo visitado por este fantasma da culpa. Talvez tenha feito algo no passado, alguma coisa essa semana, alguma coisa recente ou antiga, e vez ou outra vem aquele sentimento dentro do coração, aquela angústia, aquele fantasma existencial. A Bíblia nos dá uma solução para isso. Você não precisa ser perturbado, ser inquieto por isso. A Bíblia nos diz, em 1 de João, capítulo 1, a partir do versículo 8, que se nós dissermos que não temos cometido pecado algum, nós enganamos a nós mesmos. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, qual é o segredo? É sair da negação e confessar. É sair da negação e chegar para o Senhor e dizer: Senhor, eu não consigo, eu não tenho condições em mim mesmo de vencer, mas eu quero ser absolutamente liberto desse fantasma da culpa. Chega, eu confesso ao Senhor e eu peço poder espiritual para me livrar desse pecado. E a Bíblia diz que quando você faz isso, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Louvado seja o nome do Senhor. Não permita que o fantasma da culpa visite a sua vida. Vamos para o segundo fantasma agora. Eu quero pedir só que tenha uma sintonia fina aí no som. Para mim, pelo menos aqui está saindo, não sei para vocês, e não sei em casa também, mas para mim aqui está faltando alguma coisa ou está sobrando. Ojeda, resolve esse fantasma aí. Tem um fantasma do som aqui, eu não sei exatamente o que é. Não sei se para vocês está bem. Alguns disseram que não está, outros falaram que está. É um fantasma mesmo, então. Resolva aí, tá bom? Tem alguma coisa que não está legal. Vamos ao segundo fantasma. O fantasma da escassez. Então é a segunda história do capítulo 14, que é uma história extremamente conhecida como a multiplicação dos pães, a primeira multiplicação dos pães.
O texto nos diz que Jesus, ele ficou triste por causa da notícia que recebera pela morte do seu amigo João Batista, e ele vai para uma região desértica. Ele ia atravessar o lago de Genezaré, conhecido como Mar da Galileia, e ele chama os seus discípulos para ir até lá, e ele vai até lá. Ele queria um tempo de solitude, ele queria um tempo para ficar sozinho, ele queria um tempo para administrar o luto, a perda do seu amigo João o Batista, que também era o seu primo. Mas o texto nos diz que o povo, a multidão, na verdade fala até no plural, as multidões foram até Jesus. Foram ladeando o lago de Genezaré, o lago da Galileia. O barco de Jesus ia numa direção e eles foram ladeando, margeando o lago até chegar numa determinada região. E o texto nos ensina que eles chegaram antes de Jesus. E quando Jesus chegou à praia com seu coração dolorido, arrebentado pela perda do seu amigo, o sentimento dele não foi de ira, não foi de decepção, não foi de frustração. Aliás, o seu plano era ficar um tempo sozinho, refletir, pensar, mas o sentimento de Jesus, diz a Bíblia, foi de compaixão. Ele se encheu de compaixão em relação àquelas multidões, a todo aquele povo. E ele desembarca, chama para que eles se assentem e começa a ensinar. Ele cura algumas pessoas e começa a ensinar, começa a falar, a proferir mensagens vindas da parte do seu Pai. O seu coração está movido de compaixão ainda quando ele percebe que o sol está baixando, está se pondo, e um dos discípulos chega para ele e diz assim: preste atenção, manda essa multidão embora, Jesus. Veja o horário. Não tem pão, não tem alimento aqui nas vilas mais próximas, nas cercanias não tem alimento. Nós estamos num lugar deserto. Nós estamos diante de uma escassez. Não tem nada. Despede as multidões enquanto há tempo. Despede esse povo enquanto há tempo, para que eles voltem aos seus lares, voltem às suas casas e se alimentem por lá. E Jesus disse: não, dê vocês mesmos a eles de comer. Vocês podem alimentá-los. Mas nós não temos nada, a não ser um rapazinho que tem aí 5 pães e 2 peixinhos. Jesus disse: traz os 5 pães e os 2 peixinhos aqui. E diz a Bíblia que Jesus orou e fez uma bênção. Ele orou sobre aqueles pães e peixes, numa quantidade ínfima, pequenininha mesmo. E diz a Bíblia que os pães e os peixes se multiplicaram e 5.000 pessoas, sem contar com as mulheres e com as crianças, foram alimentadas. O que eu estou para dizer para você nesta manhã é que Jesus também expulsa o fantasma da escassez. A realidade era a escassez, e no ministério, vez ou outra, esse fantasma existencial assombra, ronda, está faltando, não vai ter como, não vai ter jeito. Mas nós temos que crer em Jesus, que nos coloca em contato com as riquezas de Deus. Enquanto a confissão em Cristo Jesus sincera nos livra do fantasma da culpa, a provisão, bendito seja o nome do Senhor, nos livra do fantasma da escassez. A provisão nos coloca em contato com as riquezas de Deus. Deus é rico, Ele é o Senhor de toda a terra. E num tempo como este, um tempo difícil, há muitas realidades de escassez. O fantasma da escassez adora lugares desérticos. E nós estamos vivendo, por conta desta pandemia, um deserto neste mundo. Há empresas sofrendo, há negócios sofrendo, há negociadores com medo, há empreendedores pensando em dar um passo atrás. É o fantasma da escassez, dizendo: não vai ter jeito, não vai ter como. Mas eu estou aqui nesta manhã como arauto do Evangelho para dizer que tem jeito em nome de Jesus. Porque Jesus aparece andando sobre as águas. Nesse texto bonito que vai falar da terceira realidade, ele diz uma frase tão poderosa que eu vou pedir para você guardar no seu coração, mas só daqui a pouco. Esse mesmo Jesus que multiplicou pães e andou sobre as águas, ele dá jeito no fantasma da escassez, mostrando que ele, com o seu poder, ele pode fazer multiplicar o nosso pouco, a nossa pequena quantidade, os nossos 5 pães e 2 peixinhos, a nossa realidade insignificante, Ele pode fazê-lo.
Eu tenho uma história para contar para você do pastor John Haggai, fundador do Instituto John Haggai. Ele era uma criança ainda, um menino, e o seu pai, o pastor Vadi, saiu para uma viagem de ministério, uma viagem missionária. O menino John chega, bate assim no vidro do carro, na porta do carro e diz: papai, quanto que o senhor tem de dinheiro? Por que você quer saber, filho? Deixa isso comigo. Papai, quanto você tem de dinheiro? Ele disse: eu não tenho nada, filho. Eu não tenho nada aqui comigo. Tudo que eu tinha, eu deixei com a sua mãe. Deixei com a sua mãe, tudo que eu tinha. São $3,50. Vai dar para ela passar uns 3 dias. Naquele tempo, na década de 50, 1950, era um dinheiro ainda. Mas está com ela. Ele colocou a sua cabeça assim para dentro do carro e disse: mas pai, você só tem 1/4 de combustível e eu sei que a sua viagem é de 600 quilômetros. Não vai dar para chegar e para voltar muito menos. Ele disse: filho, qual foi a mensagem que o papai pregou ontem no culto da igreja? Você estava lá e você ouviu, filho. Qual foi a mensagem que o papai pregou no culto da igreja? Ele disse: pai, o senhor pregou sobre Deus proverá. Jeová Jirê, essa foi a mensagem. Então, filho, creia, eu preguei a mensagem sobre o Deus provedor, acredita. O John Haggai diz que mesmo duvidando, falou com a sua boca: eu creio, papai, vai com Jeová Jirê, vai com o Deus provedor. O pastor Vadi saiu, pegou a autopista e foi. Pouco tempo depois, ele sentiu atrás um sinal de luz e um toque pedindo para ele encostar, e ele encostou num posto. Era um dos irmãos de uma das igrejas da cidade, não era nem da igreja dele mesmo, de uma das igrejas da cidade. Diz: pastor, a noite toda pensei em você e hoje pela manhã eu acordei com você em minha mente. E eu perguntei para Deus: por que eu estou pensando tanto no pastor Vadi? Ele falou assim: vai lá e leva um dinheiro para ele está precisando. E ele entregou para o pastor $40, que naquele tempo era muito dinheiro. O pastor Vadi pegou $30, mandou pelo correio para sua família e ficou com $10 e conseguiu fazer a sua viagem ida e volta. E quando o John Haggai, que ainda era uma criança, recebeu aquele envelope com os recursos, ele pega o envelope e sai uma frase da sua boca, e a frase foi: Jeová Jirê, o Deus que provê, o Deus provedor. O fantasma da escassez nos perturba, nos inquieta. O fantasma da escassez coloca nossa atenção, nosso foco todo numa conta que tem que pagar na quinta-feira. Mas chega o Senhor Jesus e diz: eu ainda sou o Deus Todo-Poderoso que multiplica pães e peixes. Coloque o seu pouco nas minhas mãos e eu multiplicarei, diz o Senhor. É uma questão de confiança e uma questão de fé. Quando eu fui pastor na cidadezinha aqui perto, a 100 quilômetros, na cidade de Poconé, essa igreja teve durante um tempo uma dificuldade enorme, circunstancial. As igrejas passam por tais dificuldades, todas elas passam. E eu fiquei ali na cidade 4 meses sem receber qualquer tipo de prebenda, qualquer tipo de ajuda. 4 meses. E nós tínhamos algumas economias, elas foram minguando, e não por soberba ou por orgulho. Eu disse para Meila: nós não vamos ligar, era só Meila e eu, não tínhamos as crianças ainda. Nós não vamos ligar para ninguém, não vamos ligar para a igreja mais, não vamos ligar para o administrador da igreja mais, não ligaremos mais para o pastor, nós não falaremos mais com a nossa família, nós vamos ficar só nós, vamos falar diretamente com Deus. E nós fomos ali orando, a cada dia orando, e as coisas foram minguando, e o alimento foi acabando, e sobrou um pacote de macarrão. Nós comemos aquele macarrão até o último dia, e aí cessaram-se todos os alimentos, despensa vazia, não tinha mais dinheiro nenhum, nem um centavo sequer, nem um centavo, ficamos sem nada. E para completar, eu peguei uma gripe muito forte. Me derrubou. E eu queria me manter forte. Para Meila, eu falava: fica tranquila, Deus vai prover. Ela disse: deixa eu ligar para o meu pai, deixa eu falar com os meus irmãos. Não era orgulho. Eu apenas senti que nós não deveríamos preocupá-los, não deveríamos fazer isso. Eu também queria defender a igreja. Eu não queria ter que contar para eles que a igreja estava passando por uma dificuldade, por uma luta, e não estava conseguindo honrar
o compromisso com o pastor no campo missionário. E nós ficamos ali, um dia sem alimento, só com água. 2 dias sem alimento, só com água. 3 dias sem alimento, só com água. No 3º dia, houve uma fragilização na nossa fé, especialmente no coração da Meila. Ela se fragilizou e disse: como é que Deus nos tira de Rio Branco, no Acre? Como é que Deus nos coloca tão distante, tão longe, e nós estamos aqui sem comer absolutamente nada há 3 dias? Como isso é possível? E eu me levantei um pouco de revolta no coração. E eu fui até a janela. A nossa casa, ela dava para uma praça ali na cidade. Era uma pracinha, não tinha quintal nenhum. Aqui era a janela, aqui começava a praça. E eu olhei para a praça, tinha um arbusto e alguns passarinhos brincando ali. Deus trouxe ao meu coração o texto de Mateus capítulo 6, que diz: olhem para as aves dos céus e olhem para os lírios do campo. E eu voltei arrependido, chamei minha esposa para o quarto, nós nos ajoelhamos, nós choramos. A nossa oração naquela tarde foi uma oração de lágrimas. Nós não falávamos palavras, nós não nos lembramos de dizer absolutamente nada. Só nós chorávamos na presença de Deus, nós chorávamos. E ao final, nós falamos uma frase inteligível. Nós dissemos assim: aconteça o que acontecer, nós vamos continuar crendo e confiando no Senhor. Mas eu estava completamente gripado, muito mesmo. E aí nós começamos uma conversa boba sobre gripe. Nós somos de médico e de louco, todo mundo tem um pouco. Nós começamos a conversar sobre gripe. Ela falou assim: laranja é muito bom, se nós tivéssemos uma laranja, você poderia chupá-la e quem sabe a gripe ia pelo menos minimizar. Eu disse: não, mas espera um pouquinho. Há pesquisas que dizem que a acerola é melhor do que a laranja. A acerola tem 1,8 mais vitamina C do que a laranja. Ela disse: sim, mas eu também li outras pesquisas que afirmam que o caju é melhor do que a laranja e do que a acerola juntos. Caju. E nós ficamos ali conversando sobre o caju, e o caju, e o caju. Toca a campainha. Era a irmã Zenilda, uma das pioneiras lá em Poconé, na igreja. A irmã disse: oi, pastor, estava lá em casa, Deus me incomodou muito para trazer aqui para vocês uma caixa. Eu disse: por favor, entre aí. Quase saiu, entra para tomar um cafezinho. Ainda bem que não saiu, que nem cafezinho tinha. Entra aí. Não, eu só vim deixar essa caixa para vocês aqui, só essa caixa. Nós abrimos a caixa, as pesquisas estavam certas. Caju, 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 lotada de caju. E nós partimos aquele caju, fizemos o refresquinho geladinho, din-din, não sei como chama aqui, esqueci, refresquinho, din-din, geladinho. Como é que chama? Geladinho. Fizemos geladinho, sem açúcar, só com o caju. Nós comemos aquele caju, fizemos um suco de caju e tomamos aquilo ali 1 dia, 2 dias. Aí sabe aquela experiência do maná? Gente, mas só caju? Como é que vai ser isso? Aí no 2º dia à tarde, a gente começou a falar quase que numa reclamação. Porque o ser humano é assim, sabe, irmãos? A gente falou assim: não, mas olha, o caju é maravilhoso, mas se tivesse uma creme cracker com caju, né? Suquinho de caju com creme cracker. Nós oramos novamente e aí vem o correio entregando um telegrama. O telegrama era da irmã da Meila, Marilene. A Marilene era assim, uma pessoa inimaginável que pudesse ligar para nós ou fazer qualquer coisa. A Marilene mandou só um recado assim: maninha, por favor, ligue para mim. Nós fomos correndo para o local de ligação, que era assim lá, a cabine de ligação, no centro da cidade. Fizemos uma ligação a cobrar para a Marilene, e a Marilene atendeu e disse assim: olha, ontem à noite, alguém ligou para mim com o prefixo 65. Só que eu não entendi nada do que a pessoa falou. Eu não consegui identificar absolutamente nada do que a pessoa disse. Eu só tive um sentimento depois que a pessoa desligou. Eles estão doentes. E eu já fui no banco hoje de manhã e depositei um dinheiro para vocês lá. Não precisa me devolver, não precisa pagar. Foi vocês que me ligaram? A Meila disse: não, nós não ligamos, não falamos nada com você. Pois é, mas ligaram, era 65, eu achei que era vocês e depositei. Mesmo assim, não precisa me devolver.
nós fomos correndo para o banco para saber quanto é que tinha. Quando nós vimos o saldo, era o valor da compra do mês, bendito seja o nome do Senhor. Aí nós fomos lá, passamos na parte de frutas, verduras, deixamos o caju bem distante, fomos comprar outras coisas, compramos carne, macarrão, compramos tudo. E olhamos um para o outro, e o nosso sentimento é de que nós estávamos no lugar certo, na hora certa, fazendo o que era certo, porque foi Deus quem nos colocou aqui. Nós não desistimos por causa do fantasma da escassez. Diante do fantasma da escassez, nós, não por orgulho ou soberba, não conversamos com ninguém, não pedimos dinheiro emprestado para ninguém. Eu não estou dizendo que isso é errado, mas nós não fizemos porque recebemos uma direção de Deus. Deus queria nos dar uma experiência de que eu sou o Jeová Jirê, que ajo na vida de vocês. Eu mandei vocês para o campo, eu os sustento, diz o Senhor. Essa igreja tem experiências com o Jeová Jirê. Essa igreja passou algum tempo, faz tempo já, algum tempo, um problema financeiro difícil, por decisões erradas. Nós somos humanos, eu disse, às vezes nós erramos, às vezes os nossos líderes erram também. E nós passamos aqui por uma situação difícil. Nós devíamos, há algum tempo atrás, 1 milhão, quase 1,5 milhão. Nós não tínhamos a menor condição de pagar. Mas os irmãos, o conselho administrativo financeiro, os diáconos, os pastores que ainda existiam aqui naquela época, eu estava aqui, eu estava assumindo como interino da igreja, nós nos unimos, nós oramos, e nós chegamos aqui nesse púlpito no dia 31 de dezembro de 2006, dia 31 de dezembro de 2006, e nós profetizamos que 2007 seria o ano da provisão de Deus, o ano da restituição de todas as bênçãos de Deus para esta igreja e para as famílias da igreja, em nome de Jesus. Naquele culto do dia 31 de dezembro de 2006, estava aqui um irmão chamado Marlon. Ele já compartilhou aqui no púlpito essa experiência, por isso eu posso fazê-lo, tenho autorização para tanto. Ele compartilhou o que estava aqui naquele culto. E quando o pastor falou aquela palavra, ele estava com um diagnóstico de câncer no pulmão. E ele disse, eu creio na minha cura, na hora, eu acredito na minha cura. Mas Deus estava curando não apenas aquele irmão que foi curado de um câncer no pulmão. Ele estava curando também as finanças da igreja. Porque nós que não tínhamos condições de fazer absolutamente nada, nós devíamos uma fortuna. Alguém disse aqui, essa igreja tem que ser fechada, alguém falou isso aqui. Veio o irmão Romeu Honorato, veio aqui e disse, a igreja de Jesus nunca irá fechar as portas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus pela vida do irmão Romeu e de todos os outros que ajudaram, todos os outros que empenharam. Naquele mês de janeiro de 2007, muitos irmãos deixaram de tirar férias e pegaram aquele valor e ofertaram. Porque entenderam que seria assim, entenderam que seria de Deus. Meus irmãos, preste atenção numa coisa. Nós pagamos todas as nossas contas, bendito seja o nome do Senhor. E o nosso banco, isso só Deus pode fazer, só Deus pode fazer. Nós recebemos meses depois a ligação do gerente do nosso banco falando assim, ó, tem um valor aqui, um resquício aqui que vocês deveriam pagar, mas sabe de uma coisa? O nosso banco vai perdoar isso porque vocês já pagaram mais do que deveria. Está tudo certo, está tudo ok. Essa igreja conhece o Jeová Jirê. Essa igreja conhece o Jeová provedor, o Deus provedor. Muitas famílias aqui já têm contato com o Deus provedor. E você pode ter contato com o Deus provedor. Você pode passar pela escassez sem permitir que o seu coração seja dominado pela falta de fé e falta de confiança. Você pode passar pelos momentos desérticos e expulsar qualquer resquício desse fantasma psicológico de que não vai dar, não tem jeito. Trocar tudo isso pela palavra de Jesus que afirma nesta manhã que Ele ainda tem poder de multiplicar pães e peixes. Bendito seja o nome do Senhor. Não sei pelo que você está passando. Eu não sei qual é a experiência que você está passando. Mas eu estou aqui neste púlpito hoje pela manhã no temor e no tremor de Deus. Para dizer, para afirmar aquilo que eu creio. Deus pode prover na sua vida. Ele pode prover.
Finalmente, o terceiro fantasma é o fantasma do medo, que está visitando muitas casas e muitas famílias, e às vezes o coração dos pastores também se fragiliza diante do medo. É a experiência última de onde sai o grito. É um fantasma dos discípulos. Nessa passagem que eu li no início, há 3 gritos aqui. O primeiro grito de todos os discípulos, de dentro do barco, é um fantasma. O segundo grito é o grito de um homem, Pedro. O Pedro diz: se és tu mesmo, Jesus, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo andando sobre as águas, igual o Senhor. É o desejo mais legítimo no coração de um discípulo, querer imitar a Jesus, querer imitar o seu mestre, querer ser igual a Jesus. Olha a frase dele: se és tu mesmo, manda-me, ordena-me, dê ordens ao meu coração, dê ordens ao meu corpo, dê ordens à minha vida. Manda-me, dê ordens aos meus pés, dê ordem à minha mente, dê ordem a mim por inteiro. Manda-me sair do barco e andar até a tua presença. E Jesus diz essa frase poderosa e bonita. Jesus diz: sou eu, que é a mesma frase que Deus disse a Moisés. Moisés disse no passado em Êxodo: mostra-me quem tu és. Eu quero saber quem tu és. Eu quero ver tua face. Eu quero dizer para o meu povo que eu tive contato com Deus. E eles vão perguntar: mas que Deus? Quem és tu? Qual o teu nome? E o Senhor, o Eterno, Adonai, disse: eu sou. É a mesma expressão que Jesus disse: eu sou. Eu sou. Eu sou, Pedro. Venha. Que palavra forte para quem está sofrendo. Que palavra forte para quem está andando sobre as águas e vendo sob os seus pés as ondas bravias, os ventos contrários, porque o texto diz aqui, nós lemos dos ventos contrários. Que palavra forte para quem está no meio de uma tempestade, no meio de um temporal, no meio de um vendaval, de um tsunami de sentimentos contrários, de sentimentos perturbadores, de fantasmas do medo. Que palavra forte. Vem o Senhor Jesus e diz: sou eu. Sou eu. Jesus está dizendo para você: sou eu. Eu estou no meio da tua tempestade, no meio dos teus problemas, no meio das tuas lutas, no meio das tuas dificuldades, no meio da tua incredulidade. Sou eu. Eu estou até no meio da tua incredulidade. Porque foi isso que ele disse para Pedro. Porque Pedro, depois, quando tirou os olhos de Jesus, ele começou a olhar para o mar, para as circunstâncias, para os problemas. O fantasma do medo deu uma gargalhada na cara de Pedro. E diz a Bíblia que ele começou a afundar. Natural do ser humano é afundar. Natural do ser humano é submergir. Natural do ser humano é quando recebe a notícia ruim, a notícia má, a notícia de uma doença, de uma enfermidade, que às vezes vem como uma sentença de morte numa época como essa. É natural que a gente tire os olhos de Jesus e comece a afundar. Mas quando vem a palavra de Deus, e é só a palavra de Deus que pode gerar fé no nosso interior, quando vem a palavra de Deus, tão pequena, tão poderosa, tão extraordinária, tão simples, tão inconfundível, quando vem a palavra de Deus e dizendo apenas: eu sou. Eu sou. Você que está em casa, a palavra de Deus para você é: Jesus diz, eu sou. Quando vem essa palavra, mesmo que a gente comece a afundar, precisa surgir, e aí está a grande diferença, precisa surgir no nosso coração um terceiro grito. Eu falei de 2 gritos, eu falei do grito de todo mundo: é um fantasma. Eu falei do grito de Pedro: se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo aí, andando por sobre as águas, igual o Senhor. Mas há o terceiro grito, que é o grito de quem começa a submergir, começa a afundar. É um grito que quase não sai. É um grito que vem disfarçado de um nó na garganta. É um grito exprimido de uma alma que sabe quem é o Senhor, mas sabe também quem é Ele mesmo, diante da dor, do sofrimento, das dificuldades. O terceiro grito dessa passagem é: salva-me. Salva-me. Que é o equivalente a um socorro, porque não é o salva-me eternamente, não é o salva-me escatologicamente, é o salva-me daquela situação odierna, daquela situação difícil, daquela circunstância. É o socorro. Socorro, Jesus. Salva-me, Jesus. Salva-me. Socorro.
É a mesma expressão que João registra, a mesmíssima expressão que João registra no seu evangelho, que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo no sentido não escatológico, naquele contexto. Será salvo das circunstâncias difíceis, das circunstâncias complicadas. Será salvo dos fantasmas, especialmente do medo. Salva-me, Senhor. Socorro, olha a minha alma, Senhor. Socorro, eu estou afundando, eu estou submergindo, eu estou afundando. E diz o texto no finalzinho que todos no barco adoraram a Deus. A cena foi experimentada, vivenciada só por Pedro, mas todos os discípulos no barco, diz o texto bíblico no finalzinho do capítulo 14, começaram a adorar a Deus. E qual era a frase que ensejava tal adoração dentro do barco, subjugado pelas ondas? Qual era a frase pronunciada naquele contexto de adoração, no meio da tempestade, da dor, do sofrimento, das lutas, dificuldades? Qual era a frase? A frase era simplesmente: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Alguns minutos depois, os lábios que gritaram: é um fantasma, agora, subjugados, submissos em verdadeira adoração, eles dizem: é o Messias de Israel, é o Cristo da igreja, é o Senhor Jesus, é o meu amigo Jesus. Ele que disse: mar, acalma-te, mar, não toque neles, não toque nesse povo, esse povo é meu, diz o Senhor. Vem o mar da virulência, vem o mar da pestilência, vem o mar das lutas, das dificuldades, da falência, vem o fantasma do medo. E se nós adorarmos a Deus dentro do nosso barco, eles não esperaram chegar à praia, eles não esperaram chegar à margem, eles não esperaram desembarcar, eles não esperaram ficar em terra firme, eles não esperaram a segurança da ilha, a segurança da praia, a segurança da margem, eles não esperaram nada disso. Dentro do barco mesmo, dentro da luta mesmo, dentro da dificuldade mesmo, eles abriram os lábios e disseram: o Senhor disse, sou eu sou está aqui nesse lugar. Então nós cremos que verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Essa era uma frase técnica, teológica, para afirmar algo muito simples, que no coração deles, eles estavam reconhecendo que Jesus era o Messias enviado por Deus, o ungido de Deus, profetizado por todos os profetas, profetizado por Isaías, por Jeremias, por Miqueias, por Malaquias, por Amós, profetizado, até mesmo no Gênesis, capítulo 3, versículo 15, profetizado por cada profeta, por cada livro da Bíblia. Cada livro da Bíblia registra uma profecia sobre Jesus. Profetizado 750 anos antes, 450 anos antes em alguns contextos, mas profetizado. Os profetas olhavam para o futuro e falavam: ele virá, ele se manifestará, o Senhor virá, o Messias virá, o ungido pisará nesta terra, o ungido chegará aqui, o ungido vai trazer bonança, vai trazer paz, vai trazer um novo tempo, um novo futuro. E Jesus agora, andando por sobre as águas ali, com Pedro afundando, com Pedro submergindo, ele manifesta o seu poder, ele manifesta a sua identidade, porque ele disse: sou eu mesmo, eu sou, ego eimi do grego, eu sou o Deus que se manifestou na sarça ardente, que libertou o povo das águas. Agora vocês estão dentro das águas, vocês já foram libertos, mas estão se comportando como os egípcios, estão afundando, submergindo. Eu sou o profeta profetizado em Deuteronômio, que o Deuteronômio, Moisés disse: no futuro Deus levantará um profeta à minha semelhança, um profeta que vai reeditar a história de Israel, que vai personificar a história de Israel. O povo de Deus já foi liberto, mas vocês estão se comportando como egípcios, como escravizados pelo medo. Vocês estão afundando no próprio medo, afundando
nesse mar. É por isso que a Bíblia diz lá em Apocalipse, agora sim escatologicamente, que o mar já não existe. O mar é a divisão dos povos. O mar simboliza na Bíblia os povos cheios de medo, de ira, de confusão, como o nosso país e o mundo está experimentando hoje. Muita confusão. Vem alguém e diz A, vem outro e diz B. Vem uma autoridade e fala não, é Z. Vem uma outra autoridade, uma quarta autoridade e fala assim, é por esse caminho. Vem outro e diz, é por aqui. Vem outro e diz, não aceite. O outro diz, não entenda. E todos nós estamos experimentando este mar que a Bíblia diz. Mas para nós não deveríamos ter nenhuma preocupação e afugentar esse fantasma do medo com a realidade de que nós já escolhemos o nosso lado, nós já escolhemos o nosso Messias. O nome dele é Jesus de Nazaré. Ele é vivo, está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso e um dia voltará para resgatar-nos. Bendito seja o nome do Senhor. Estaremos com Ele para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, se houver medo no seu coração, se houver medo no seu coração, adore a Deus. Adore a Deus dentro do barco. Não espere o mal ir embora, não espere o tempo ficar melhor, não espere a tempestade ser acalmada, não espere a turbulência sossegar, não espere, não espere. Talvez esteja difícil demais, talvez você esteja no barco temeroso, ou talvez você teve aquele rompante de coragem, coragem evangélica, coragem do evangelho, e agora você está afundando, talvez você esteja até com dúvidas no coração, e diz, eu fui um louco de me meter nessa história, eu fui um louco de acreditar. Não, você não foi um louco, porque o Messias está aqui nesta manhã dizendo, sou eu. E quem tem o Espírito de Deus sabe que é o Senhor quem está falando, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, igreja, sou eu, igreja, sou eu. É Ele mesmo. É Ele mesmo. É o Senhor mesmo. É o Senhor mesmo. Fantasmas não existem, mas é difícil abandonar essa crença, porque se do lado de fora eles são apenas ficção, fantasia, ilusão literária, aqui do lado de dentro eles perturbam e perturbam muito. São fantasmas da mente, fantasmas dos sentimentos, fantasmas do coração, da psique. Alguns são atormentados pela culpa. A confissão. Confesse. Confesse a Jesus. Confesse. Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e purificar você de toda injustiça. Outros são atormentados pela escassez. Eu contei 3 histórias aqui, mas tem a sua história. Eu olho para famílias aqui que eu sei, porque eu sou um pastor, que já passaram por escassez e o Senhor sustentou e disse, você vai ficar de pé, porque eu quero que você fique de pé. Mesmo com os joelhos trêmulos, você vai ficar de pé. Mesmo com as mãos vacilantes, você vai levantá-las. Porque eu sou o Deus da provisão. Eu sou o Jeová Jirê. O Jeová Jirê. Outros são atormentados pelo fantasma do medo. Que fantasma terrível. Que sensações que colocam um tsunami dentro da nossa alma. A gente promete para nós mesmos. A gente promete, não vou sentir medo, não vou sentir medo, não vou sentir medo, mas está no sangue. Está no sangue. Está nos pulmões, apertando, impedindo que a gente respire naturalmente. Está nos tremores dos músculos, das mãos, da ansiedade que se manifesta aqui no ventre, no estômago. Você diz com a mente não, 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 e daqui a pouco você se vê quase que vencido e começa a afundar. E vem pensamentos tortuosos, pensamentos da sua mente dizendo, foi um fantasma, eu acreditei em vão, foi apenas uma ilusão, foi uma miragem, mas nesta manhã o Senhor manda o seu pregador para dizer para você, não foi miragem, é milagre, Ele anda sobre as águas, e Ele diz, sou eu sou, diz o Senhor. Então o que eu posso fazer
apenas orar por sua vida. Vamos orar. Quem quiser ficar em pé agora, fique em pé. Coloque a mão no seu coração. Em casa também, se você quiser ficar em pé aí, reúna sua família em casa. Todos os que estão assistindo, acompanhando, ou em qualquer outro lugar, talvez você esteja acompanhando, até mesmo na rua, parou. Deus te conduziu através do Espírito para ouvir esta mensagem da palavra de Deus. Está aqui proclamando esta palavra um mensageiro do Senhor, humano. É um vaso de barro, a Bíblia diz, é um vaso de barro. Eu sou apenas um vaso de barro que trinca, que também é frágil, que também quebra às vezes, mas a questão não é se você é vaso de barro ou não, a questão é que você está nas mãos do oleiro, que pega e faz tudo de novo. Tudo de novo. Ó Deus, aqui estão os teus filhinhos, aqui e nas diversas localidades, até fora do país, quem sabe, as pessoas que terão acesso a essa mensagem. Eu quero orar por todos nós e dizer que nós vivemos um tempo aí, indo para o 3º ano, de muitas inquietações, de muitas perturbações, de muitos sentimentos contraditórios, de muitos fantasmas, por que não dizer? São assombros da alma, assombros da psique, assombros que nos deixam, ó Deus, atordoados, ou por falta de paz em função de uma culpa, ou quem sabe por falta de confiança em função de uma escassez que se alojou, que se manifestou e que diz, você não vai vencer, você não vai conseguir. Ou talvez por um medo absurdo das circunstâncias que se erguem, que se levantam como tormentas, como ondas bravias, como um mar agitado. Ou por culpa, ou por escassez, ou por medo, somos atormentados. Mas nós temos o recurso da confissão. Então leva-nos a confessar. Nós temos o recurso da provisão. O Senhor nos prometeu que nos daria sustento. Tua palavra não mente. Nós podemos passar por dias difíceis, nós podemos passar por botijas vazias, mas o azeite virá. Em algum momento as botijas serão repletas de azeite de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, bendito seja o nome do Senhor. E nós podemos enfrentar um medo tal, um medo tão abissal, que nos faça submergir, que nos faça experimentar aquela sensação tão ruim, tão difícil de que tudo foi em vão, que nos faz experimentar aquela sensação de um arrependimento contrário, que é por que eu fui deixar o barco, por que eu fui sair, por que eu fui me meter nisso. E o Senhor diz, calma, eu sou o Messias, eu sou o teu Cristo, eu sou o teu Salvador. Você tem gritado, é um fantasma há muitos anos? Você tem gritado, quem sabe, deixa eu sair dessa situação, deixa eu mostrar para todo mundo que eu posso, deixa eu mostrar para os meus amigos que eu sou vencedor e ninguém poderá me deter. Mas talvez, quem sabe, louvado seja o nome do Senhor, o grito que o Senhor está mais esperando ouvir dos seus lábios é, salva-me, socorro, socorro. Socorro, Jesus, me salva por inteiro, me tira desse mar bravio, me sustenta. Mas enquanto esse dia não chega, continue adorando, dizendo, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o meu Senhor, o meu Salvador. Ele está ali acampado, como tinha prometido. Todas as promessas de Deus têm na pessoa de Jesus o sim. Ele é o sim para a minha vida nessa manhã, nesse dia, nesta noite. Nesta hora, esta hora de mar bravio, Ele é o sim, sim, eu te salvo, filho, sim, eu te socorro, filha, sim, eu te ajudo, eu sou o teu Deus forte e eu te ajudarei, diz o Senhor. Socorra esse pregador, socorra esses filhos do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém.
que o amor de Deus Pai, a graça bendita de Jesus e a comunhão do Filho de Deus, a comunhão do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, o encorajamento, o fortalecimento, o fruto do Espírito, os dons do Espírito, seja com esta igreja, com a igreja reunida online e com todas as igrejas espalhadas por toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém.